meio ao financeiro, em meio à saúde, ó Deus. Porque riqueza é ter saúde, riqueza é ter paz, riqueza é ter a alegria do Senhor, riqueza é ter o Senhor em nossa vida. Isso é luxo. Por isso, ó Deus, é com gratidão, é com alegria que nós te adoramos, que nós entregamos ao Senhor nosso dízimo, a nossa oferta. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Tenha liberdade para orar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para ofertar ao Senhor, para dizimar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Pastor Gladys, vem cá, meu filho. Dá tempo não? O tempo aqui é curto. Nosso tempo é muito curto. Nosso tempo é muito curto na terra. Daqui a pouquinho a gente vai para o céu. O homem e a mulher de Deus não podem dar muito tempo na terra, não. Por isso que Deus dá trabalho para os seus. Porque na terra, quem não tem nada para poder fazer fica perdido. Gente perdida no reino de Deus, a gente dá trabalho. A gente que trabalha no reino de Deus, a gente fica envolvido. Então, em nome de Jesus, estenda sua mão aqui. Isso, glória. Irmãos, é hora da palavra, irmãos. Eu quero convidar você a orar neste momento comigo. Abençoar a vida do pastor Gladys. Porque possa ser difícil para você estar aqui na casa do Senhor, como para muitos aí. Mas muito mais difícil do que estar é trazer a palavra do Senhor. Então, Pai, nós entregamos teu filho em tuas mãos. Senhor, tenha liberdade, tenha a primazia do Senhor neste lugar, Senhor. Senhor, este ambiente é teu, esta casa é tua, o teu filho é teu, é separado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor fale com essa casa, que essa casa fique, Deus, repleta, impactada, Senhor Deus, pelo poder da tua graça, pelo poder da tua palavra. Este é o desejo do nosso coração. Assim nós profetizamos, ó Pai, no nome de Jesus. E você que pode dizer amém, amém. Aplaude Jesus essa noite. Meus irmãos, Deus está nesse lugar. Gostaria de cumprimentá-los com a paz ao Senhor, amém? Quantos estão sentindo a glória de Deus nesse lugar, irmãos? Deus está nesse lugar. Eu entendo que a maioria está exaurido ou exaurida, né? Estão cansados, tanto quanto eu. Ontem eu trabalhei, a gente costuma dizer que fizemos um bico, né? Eu trabalhei de segunda a sexta com um rapaz e pela segunda vez me chamam para trabalhar de garçom. E eu falei, estou aqui, preciso comprar fralda. O neném está a caminho. Eu vim, né? E a gente chegou tarde, 1h da manhã. Melhor, terminou por volta disso aí. Eu já acordei cedinho para trabalhar. E aí peguei colado. Então, só que aconteceu algo que espiritual, né? Quando o pastor Rax começou a orar, o cansaço, embora o físico, né? Sente mesmo, mas o cansaço foi embora, irmãos. Nós estamos na casa de Deus. Aqui é sobrenatural, não é natural. É sobre-humano, não é humano. É metafísico, não tem nada físico. Embora você esteja cansado como eu, mas eu quero confessar também algo. Nesse decorrer, nessa trajetória, não deu nem para estudar, irmão. Amém? Só que quando eu estava ali, não é que nós somos desprovidos, não, irmão. Eu leio muita Bíblia. Mas eu estava ali e eu entendi, todas as vezes que isso acontece, é Deus que me dá algo novo para falar. E sentadinho ali, o Espírito de Deus falou, ó, pregue desse jeito, irmão. Pregue Provérbios capítulo 3. E eu quero fazer uso dessa palavra, amém? Eu gosto quando Deus fala para mim pregar, porque eu sei que vai ser bênção, embora todas as vezes é bênção, mas quando Deus ele fala assim é porque a igreja, né? Eu quero louvar a Deus pelas nossas vidas, louvar a Deus pela vida do pastor Raxson, esse grande, querido, amado amigo que Deus tem me dado. Obrigado pela honra, meu pastorzão, viu? Pela confiabilidade, pela pastora, pelos irmãos, né? E Jesus está aqui pelas meninas que adoram, pelas adoradoras, né? E vamos agora de Bíblia, né, irmão? Agora vamos de Bíblia. Eu gosto de Bíblia e
Eu aprendi muito com esse profeta aqui, Bíblia, esse profeta profetizou na minha vida e nós estamos aqui. Eu acredito que minha esposa está assistindo, irmão. Não sei se está, eu falei para ela que certamente, né, costumeiramente os irmãos iam gravar, mas ela está lá ligadinha, a mistério está dando chute lá. Dá uma bênção. Provérbios capítulo 3, o verso é só o 9. É o que o Espírito de Deus colocou, irmão, no âmago da minha alma. E eu estou cheio de Deus nessa noite para te falar dessa palavra. Versículo de número 9 diz assim: honre o Senhor. Honre quem? Honre o Senhor com todos os seus recursos. Na minha Bíblia está mais explicada. E com os primeiros frutos. Que os primeiros frutos, primícia quer dizer primeiros frutos, e primeiros frutos quer dizer primícia. É um paradoxo. De todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris ou mostos transbordarão de vinho. Pode assentar, irmão, adorando o Senhor. Glória a Deus. A presença do Senhor está sobre este ambiente. Está gostoso, está gostoso, a atmosfera está gostosa. Pois bem, queridos, falar de Provérbios é falar do Salomão, que escreveu o mesmo, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Cantares 2:8, eis a voz do meu amado, né? Já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os alteiros. 5, já vim para o meu jardim, amada minha, esposa minha, imaculada minha, né? É o primeiro cântico dos cânticos, no qual Salomão, por sua vez, se debruçou, né? E também deixa de ser uma tipologia figurativa, né? E também não deixa de ser cristocêntrica, Cantares de Salomão. Porém ele chega em Provérbios. Em Provérbios 14 é aquele texto que os homens gostam de falar, né? Que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Mal sabem os homens também, que a Bíblia responde a mesma Bíblia. Em Provérbios 24:3 diz que com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência essa casa é firmada. Então Provérbios 14 declara que a mulher sábia edifica, mas Provérbios 24 diz, né, que com a sabedoria edifica a casa, e com a inteligência. A Bíblia tem os seus contrapontos, né? Quando você abre a Bíblia e vê Paulo ressaltando, lembrando de Efésios 6:3, que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe para que tudo vai bem e Deus prolonga os anos de vida sobre a face da terra chamada dos viventes. Muitos pais, eu já vivi isso, né? Algumas mães já me chamaram e eu já fui pregar em alguns lugares. A mãe dizia para o filho que tem que ir para a igreja: tem que ir, né, pastor? Que tem que ir para a igreja. Eu disse: tem que ir para a igreja. Mas Provérbios 24:3, com a sabedoria edifica e com a inteligência. Mas também não está escrito em Efésios 6:3, né, que é o primeiro mandamento com promessa honrar pai e mãe. Eu falei: minha irmã, tudo bem, a senhora não está errada. Mas a senhora já leu o versículo 4: vossos pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Então a Bíblia tanto diz para que os filhos, tanto fala sobre os filhos não provocar, tanto fala para os filhos honrar o pai e a mãe, quanto fala para os pais não provocar ira aos vossos filhos. Aí Salomão chega em Eclesiastes, e em Eclesiastes a idade já está avançada, e Salomão, por sua vez, já está mais, como é que eu posso dizer, mais maduro, mais amadurecido na sua caminhada. Ele diz no capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo. Então, irmãos, esses dias eu percebi que esse tempo, embora são 15 anos falando de Eclesiastes 3 e pregando, só que a Bíblia ela vai renovando, e você vai tendo uma intelectualidade, não pela questão intelectual, mas uma maturidade do sermão, uma maturidade da vida, e você vai aplicando mais a Bíblia, falando menos e fazendo uma aplicabilidade pessoal. Quando esses dias, né, alguém chegou para mim e falou: rapaz, pega Eclesiastes 3, grande assim, eu não vou nem falar que foi o pastor Edinaldo que falou isso, pega Eclesiastes 3 grande e coloca na parede, né? Toda vez que você levantar, você vai ler e dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Ele dizia para mim: rapaz, isso é muito afoito, irmãos. Pega Eclesiastes, presidente, mas eu conheço Eclesiastes 3 de cor e salteado. Mas não é conhecer, é você aplicar no âmago da sua alma. Então tudo tem o seu tempo determinado, e hoje eu entendo que o tempo de Deus não é o meu. E alguém olha e diz assim: mas eu quero que o tempo aconteça, eu quero que aconteça na minha vida, eu quero ser um apologista, um apologeta, um profeta, um exegeta, um exímio pregador, eu quero cantar, eu quero fazer, eu quero a faculdade. Mas para chegar em alguns e galgar algumas posições é preciso algo que se chama maturidade espiritual. Eu louvo a Deus porque algumas portas há 10 anos atrás
se abriu. E se olha para mim e diz: Gladys, eu louvo a Deus porque a porta não se abriu. Eu louvo porque Deus, Ele é um Deus presciente, né? Jesus é um Jesus presciente, ou seja, na sua presciência Ele vê, Ele vislumbra, né? Um Deus, né, que é trino, que nos levanta e nos amadurece conforme o tempo. Esses dias eu falei para um jovem que foi lá pregar na igreja na roça lá. Eu falei: Romário, já pensou, rapaz, se há 10 anos atrás, se você tivesse pregado em tal igreja assim, ou se você tivesse casado e tivesse uma família? E comecei a fazer citações. Ele olhou para mim e falou: Gladson, não tinha maturidade nenhuma. Eu olhei para ele e falei assim: Romário, é dessa forma. Deus, Ele não é um Deus, né, como é que eu posso dizer? Não é um Deus que te coloca em lugares e você sofre pelo lugar que Ele te coloca. Deus, Ele te coloca na maturidade. Então, se não aconteceu ainda, minha querida, se não aconteceu ainda, meu querido, é porque Deus está no seu tempo colocando tudo no devido lugar para trazer essa maturidade. Portanto, no capítulo 11 entra aqui a temática, né, que o pastor nos deu: lança o teu pulo sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 até com 8, porque não sabe do mal que vai chegar. Capítulo 12, lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, ele diz que chegam os mais maus dias, e você vai olhar para ele e dizer: não tem nele contentamento. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 9 é o cerne, é a espinha dorsal da nossa mensagem nessa noite. E eu quero pregar subordinado ao tema: honrando o Deus trino, honrando um Deus trino. Eu acho que na verdade foi um tema que Deus me deu ali agora. Honrando, você pode repetir isso, irmão? Honrando o Deus trino, honrando o Deus trino. Quando nós honramos a Deus e abrimos a Bíblia acerca da honra ao nosso Senhor, nós entendemos que quando falamos de semente, de fruto ou de primícia, está no mesmo contexto. Quando Deus chega e chama Abraão, no capítulo 12, Deus fala para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que também te amaldiçoarem. A ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão honra o nome do Senhor. No capítulo 20, a Bíblia diz que Abraão, né, a sua esposa, né, Abimeleque, ali no capítulo 20, Abimeleque estava dormindo, e a Bíblia diz que o mesmo Abimeleque tinha tomado ali a sua esposa para possuí-la. A Bíblia diz que Deus, o Senhor das primícias, desce e diz a Abraão, ou diz a Abimeleque: tira a mão de Sara, porque Sara tem esposo, Sara tem marido, Sara é a minha primícia. Deus era a primícia de Sara, mas por ser a primícia de Sara, ou por ser a primícia de Sara, Sara também, né, honrava a Deus, e Deus honrava em contrapartida a ela. 22 fala sobre primícia, porque no capítulo 22 Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem amas, e vai para a terra de Moriá, de 80 a 100 quilômetros, caminho de 3 dias. Abraão vai, abalda o jumento, chega para os moços, e aqui só um pano de fundo, irmão, aqui só uma introduçãozinha, e diz aos moços: ficai-vos aqui, e eu e o moço subiremos, e depois de termos adorado, retornaremos a vós. Isaac chega, feliz, atônito, e, né, com seu pai diz: pai, eis aqui o fogo, eis aqui também a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É quando Abraão responde para Isaac: Deus proverá para si um cordeiro. Capítulo de número 26, a Bíblia diz que havia uma fome sobre a terra, só que o Senhor, no capítulo de número 26 e o versículo 12, entra a palavra da semeadura e da semente, quando o texto em exegese declara que Isaac semeou, e o texto diz que ele semeou e colheu 100 por 1, e o texto é enfático e diz: porque Deus o abençoava. Aqui eu dou uma parada para mim aplicar para a sua vida, porque Deus só abençoa, Deus abençoa sim, mas Deus, Ele é um Deus que não é barganha, não é moeda de troca. A irmã fez uma citação de Isaías 64:4, no versículo 1, 2 e 3, o Senhor disse: ó, se fendestes os céus e descesses, as nações derreteria, destruiria, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha a favor de quem espera. E o esperar ali, Deus responde, ou Isaías responde no capítulo 40, verso 31: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pastor, o que é isso? Deus, Ele só trabalha para quem trabalha, Deus, Ele só faz para quem faz. Não tem como Deus fazer algo para a minha vida
vida se eu não fazer algo para chamar a atenção de Deus. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, então eu tenho que buscar o nome do Senhor, eu tenho que santificar o nome do Senhor, eu quero buscar dons espirituais. Primicia o Deus das primícias, entenda que Ele é primórdia. Mateus 6:33, e aqui eu já começo a pregar: buscai primeiro o reino dos céus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o teu nome enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio no seu caminho, deixa o homem maligno nos seus pensamentos, torna o Deus da primícia, que é grandioso Ele é em perdoar. A gente, irmãos, precisa entender e ter essa ciência. Eu quero que o meu marido aceite a Jesus, eu quero que a minha esposa venha para Cristo, eu quero, e a gente coloca toda a culpabilidade no Deus Trino, só que nós não fazemos nada para Deus fazer para a nossa vida. Ele é, sempre será, pastor, e prova que Deus Ele é. Vou te provar na Bíblia que Deus Ele é, Ele não foi tão somente, Ele não será tão somente. Salmos 46 declara isso: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que temeremos, ainda que as águas rugem, ainda que os montes transportem para o meio dos mares, mas ao rio. Pastor Raxo fez a citação na oração profética, Salmo 118, e o versículo é o 17: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Verso 22: a pedra que os edificadores, ou a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a principal pedra de esquina. Eu estou com o corpo todo arrepiado, é gostoso isso. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Deus Ele é, Deus sempre será. Hebreus 13:8 declara que Cristo Jesus é. Hebreus 13:8 não declara que Cristo Jesus foi, não declara que Cristo Jesus será. O texto é enfático e exegético: Cristo Jesus é o mesmo ontem, antiguidade, ontem, antiga aliança, ontem, Antigo Testamento, e é o mesmo hoje e eternamente. Segundo Timóteo 3:16, o apóstolo dos gentios, ele escreve dizendo: toda a escritura é. Não é que toda a escritura foi, não é que toda a escritura será. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus para corrigir, redarguir e discernir. Nós precisamos, irmãos, entender essas coisas. Você pode estar nas poucas forças, mas você precisa primiciar Deus. Você pode estar nas poucas forças, mas você tem que ter semente na mão. Você pode estar nas poucas forças, mas você precisa lançar os teus pães sobre as águas. Você pode estar nas poucas forças, mas viver o Salmo 126. Você pode estar nas poucas forças, mas você precisa chamar ele de Jeová Jireh, Jeová Rafa. Pastor, mas ele é a primícia. Pedro é Petrus. Petrus é fragmento de pedra. Pedro é Petrus. O Senhor Jesus disse: Pedro, tu és Petrus, Pedro, tu és fragmento de pedra. Mas quem é Pedro? A igreja católica, nada contra na pessoa da igreja, mas o estudo exegético apologético da palavra do Senhor não tem Pedro como primícia, não tem Pedro como primórdio, não tem Pedro como pedra fundamental, não tem Pedro como a principal pedra de esquina. Eles torcem e dizem que Pedro é a principal. Não, a Bíblia diz, através do próprio Pedro, segundo Pedro capítulo 2 e verso 20, Pedro declara que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina. Ele é a pedra angular, e a Bíblia declara isso, que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. E a palavra pedra quer dizer o que? Na palavra Cristo, o nome Cristo é pedra, e pedra ali é pedra grande, irmão. Daniel capítulo 2 verso 24, quando a pedra cai nos pés da estátua de Nabucodonosor, Senhor Jesus é a pedra grande. Mas através dessa pedra grande saiu Pedro, e através de Pedro Jesus disse: Pedro, tu és Petrus, e
nem as portas do inferno prevalecerá contra a minha igreja. Pedro, eu te levanto se você me colocar como primícia e honrar o meu nome, Pedro. Ô Pedro, o que você ligar na terra está ligado no céu, Pedro. As portas do inferno não vai prevalecer. Não tem principado, não tem potestade, não tem hoste maligna, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria, não tem que bandam, não tem nada disso, Pedro. Pedro, nem as portas do inferno. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Não abre a sua boca, fala alguma coisa para Deus aí. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. 126 dos Salmos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, do retorno da diáspora, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, ó Espírito de Deus, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios, a nossa língua se encheu de cânticos. Portanto se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor a estes, e é por isso que estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, ou faz-nos regressar outra vez, não importa a sua tradução. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negueb. Os que semeiam, 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 os que semeiam com alegria, aleluia. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, mas quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu amo a Bíblia, irmão, porque esse Deus é um Deus que nos ajuda e nos motiva a primiciar Ele. É por isso que o profeta Eliseu, e foi pregado aqui domingo, quando aquela mulher chega até Eliseu, eu acho interessante porque aquela mulher é uma mãe muito leoa. Eu gosto de usar essa terminologia, pastor, porque só sendo uma leoa vai até o profeta e falar: profeta, deixa eu te falar, tanto eu como meu marido primiciou a Deus, tanto eu como meu marido temia, e a palavra temer ali é Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a palavra temer ali em Provérbios 9:10, como eu disse no início, a Bíblia responde a mesma Bíblia, e Jó 28:28 declara que o temor do Senhor é a própria sabedoria, e apartar-se do mal é a própria inteligência. Então Provérbios 9:10 diz que o temor mas Jó 28:28 diz que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então a Bíblia vai se complementando. Abacuque disse: eu ouvi e temi, porque a palavra aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Quando ela chega e diz: o meu marido, teu servo, morreu, e ele temia o Senhor, ele primiciou o Senhor, ele alimentou de 50 em 50, guardando e escondendo na caverna para não matar os profetas. Ele primiciou, ele sim buscou primeiro o reino do céu. Irmão, posso fazer uma pergunta retórica? Você não precisa me responder, não. Você está buscando primeiro o reino dos céus ou as demais coisas? As demais coisas ou o reino dos céus? O reino dos céus ou as demais coisas? Você não precisa me responder. Você está buscando, nós estamos buscando, a igreja está buscando primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, que por sua vez, Paulo declara que não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça no Espírito. Paulo também diz em 2 Coríntios 2:9, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração, fala dos céus. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que a sua casa terrena se desfizer, tem de Deus um edifício, não construído por mãos, mas eterna lá nos céus. Eu só entro no céu quando eu entendo que Ele é a primícia das primícias. Eu só entro no céu quando eu busco primeiro o reino dos céus. Apocalipse 21:5, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, João, porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. Está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quando Nicodemos foi até Jesus em João capítulo 3, ele diz no capítulo 3, pastor, e no versículo 5: meu querido, você precisa primiciar, trazer em primícia, em primórdia, adorar em primícia, em primórdia o nome do Senhor. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Tito 3:5 é pela limpeza, pela lavagem, pela regeneração. Se não tiver água, se não tiver limpeza, se não tiver como primiciar,
iniciar o Senhor como primórdia na nossa vida, não tem como o reino dos céus, irmão, né? João 4,10, Jesus disse para a samaritana: se você soubesse quem te pede água, você me pediria, eu te daria água viva. 7,38 de João: quem crê em mim, como diz as Escrituras, correrão ou fluirão no teu ventre. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, ele virá como uma chuva seródia que rega a terra. Salmos 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses é como árvore plantada junto a ribeiro. Jeremias capítulo 17 faz alusão à mesma coisa. Então, se nós não fazermos como Ezequiel 47, nas torrentes das águas purificadoras, saindo da superficialidade e chegando na profundidade das riquezas, nós não vamos suportar. É preciso honrar o nome do Senhor. Deus não quer o meu e o seu dinheiro. Pastor, está desconstruindo o que o Senhor construiu? Está despregando o que o Senhor pregou? Não, entenda-me, por sua gentileza. Não estou dizendo, não estou desconstruindo o que eu estou pregando. Estou te falando que Deus só quer honraria. Abaixore calamangéria. Deus só quer ser honrado, é só isso. Pastor, mas que loucura! Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito parava. Deus descia na viração do dia para bater um papo, para trocar uma ideia, para ter uma comunhão. Me desculpa em pé, irmão, para ter uma comunhão com Adão. Era só isso. Deus só quer ser primícia. Pastor, tem mais Bíblia? Tem. Hebreus 8:5 fala sobre o tabernáculo. Hebreus capítulo 11:10 fala sobre o arquiteto do universo, que é Cristo. E nós precisamos entender isso. E o que é que tem a ver tabernáculo, Gladstone? O que é que tem a ver tabernáculo? Tabernáculo tem tudo a ver, porque Cristo tabernaculou-se ou tabernacularizou-se. Isso é, a gente precisa só entender, igreja militante, só uma coisa: o que Cristo quis, né? Quando mandou aquela coluna de fogo, era só ir com o seu povo. Em teologia é chamado imanência e transcendência. Deus, ele está ali, ou imanência e transcendência de Deus. Deus está ali no tabernáculo, manifestando a sua glória. Mas Deus também não podemos trazer, né, ou aplicar como literalidade, porque Deus não está só lá. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é, um Deus que não está só no tabernáculo, mas ele está onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele está onde alguém abrir a boca. Com meus 17 anos, dentro de uma cadeia, eu não conhecia Deus, mas eu falei: Senhor, me arranca desse lugar, porque senão eu vou morrer. Pensei na minha mente, eu tentei primiciar Deus com 17 anos, né? Depois que eu orei, o carcereiro chegou e disse: Gladstone de Oliveira Campos, o seu alvará de soltura está aqui. É primiciar o Todo-Poderoso. Irmão, nós precisamos nos doar mais para Deus. Nós precisamos nos doar mais para Deus, honrar o Todo-Poderoso. Pega a sua Bíblia comigo e abre em Gênesis. Hoje é um estudo mais ou menos. Capítulo D, número 4. Eu vou já começar a ler para nós adiantar o mistério aqui. Nós precisamos entender, didática e pedagogicamente falando, o que é primiciar. Capítulo 4, Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o corpo de Abel? Respondeu:
Não sei, sou eu responsável, meu irmão? Disse o Senhor. O que foi que fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Ponto, irmão. A questão não é o dinheiro, a questão é a intenção da semente. Quando nós falamos de semente, irmão, não estamos falando só de valores, mas estamos falando de sentimento. Não é isso aqui, é isso aqui e é isso aqui. Segundo Coríntios capítulo 9, verso 7, Paulo disse que Deus ama quem dá com alegria. Então, para nós falarmos, é por isso, irmãos, que as igrejas hoje em dia não falam muito de finanças, não falam muito de primícia, não falam muito de primiciar, não falam muito de ofertar, não falam muito de se lançar, porque é um tabu que a igreja não fala, porque se falar, eu falo porque eu sou pastor de igreja. E esses tempos atrás eu fiz uma reunião na igreja e falei sobre essa temática e abordei. E algumas pessoas não gostaram. Irmão, está na Bíblia. A gente precisa entender isso. Tanto a questão de oferta é uma questão de sentimento, né? Na verdade, na sua totalidade, é porque, né? Como eu estou entregando ao Senhor, eu estou doando ao Senhor, eu estou me lançando ao Senhor. Para que motivo? Qual é o motivo? Qual é o intento, né? Que eu estou aqui. É isso que às vezes a gente fala nos cultos. Às vezes a gente pega e diz: irmãos, a gente tem que sair de casa adorando, sair de casa glorificando, sair de casa bendizendo. É por isso que é honrar ao Senhor. Aqui na igreja, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na onde a gente estiver, não é pelo que Ele vai dar, não é pela didática, não é pela teologia, não é por nada, não é pelo carro, não é pela casa, porque nós não tinha carro, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha, né? E adorávamos o nome do Senhor. A gente precisa voltar a fazer a mesma coisa, irmão. Por que a gente esfriou? Por que a gente não ora mais na madrugada? Por que a gente não lê mais a Bíblia? A gente só pega na Bíblia quando chega na igreja. A gente só dobra o joelho quando chega na igreja. Pega a sua Bíblia, irmão, e abre ela novamente em Levíticos capítulo 23. Hoje eu quero pregar diferente. E eu quero que você entenda, né, qual é a razão para a gente adorar o nome do Senhor. Pelo que Ele é, não pelo que Ele vai dar. Não é pelo seu dinheiro, não é por nada. Ele te ama. Em João capítulo 14 nós vamos fazer uma menção já. Mas só para você entender o que Deus Ele faz pela sua palavra. Vamos só uma água aqui, porque garganta tá. Capítulo de número 23 de Levíticos, versículo de número 9. Vou adiantar aqui, irmãos, para nós tomar tempo. Deus está aqui, meu irmão. Calma aí. Deus, Ele trabalha pela sua palavra, não precisa preocupar não. Daqui a pouco nós vamos. Versículo 9 assim diz o Senhor, disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhe dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colhem. Versículo 11: o sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que sejam aceitos em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Versículo 12: no dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Versículo 13: apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Ponto. Fica com a Bíblia aberta, nós vamos ler o versículo 14, mas deixa eu falar algo para a igreja. Como eu disse, irmãos, ou melhor, como a Bíblia diz, e eu sou só uma voz, eu fiz menção, Deus, Ele,
olha a primeira intenção do coração, né, pastor? Como declaração 139. Tu me sondas e me conheces, e conheces o meu assentar e o levantar. Ele sonda, ok, primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero abordar é onde está, como declara a Bíblia, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Terceiro ponto, a intenção do nosso coração para primiciar, para ofertar a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, esses dias aconteceu comigo algo, eu não vou falar porque está na live, mas alguém falou para mim, fez um paralelo da lei e da graça, e me fez, eu não vou falar o nome, me fez a seguinte pergunta: por que eu não tenho que tomar a Santa Ceia do Senhor? Falei pelo simples fato, o senhor tem que casar e da vossa esposa tem que se batizar. Mas portanto está escrito, segundo ele, a Bíblia diz isso, mas ter sem contexto é pretexto para heresia. Está escrito: examine pois o homem a si mesmo. Sabe, irmãos, às vezes o povo está pegando os textos isolados, pastor, para justificar o seu pecado, o seu erro e a sua falta de primiciar Deus. Deus não é menino, irmão. Deus não é menino. A Bíblia diz para nós oferecermos a Deus um culto racional, com inteligência, ao nosso Senhor. Eu disse para ele: sim, mas o mesmo texto e o mesmo Cristo, embora foi Paulo que disse, mas o que o Senhor disse? Que ficaram ali fora os cães, salteadores, homicidas, fofoqueiros e fornicadores. Sabe, irmão, é chegar, Deus não está preocupado com o pecado de ninguém, não, irmão. O que Deus ele quer é que a gente reconheça esse erro, essa falha, esse pecado onde a gente caiu. Pastor, mas está na Bíblia? Não. Provérbios 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Provérbios 28 e 13: quem encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que o confessa e deixa alcança a misericórdia. Segundo Crônicas 7 e 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou enviar os gafanhotos para consumir a terra, uma peste entre o meu povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Salmos 51 e 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença. Essa parte é de arrepiar. Torna a dar-me, ou na tradução que eu mais gosto, que é a King James 1611, restaura-me a alegria, restaura de novo, Senhor, a alegria da salvação. O que Davi estava dizendo ali, irmão? Deus, eu preciso voltar a te primiciar, eu preciso voltar a semear. Irmão, não estou falando de dinheiro aqui não, viu? Não somente não, está no contexto geral, faz parte. Mas o que eu estou falando aqui nessa noite é para a gente voltar a se entregar a Deus de novo, sem reserva nenhuma. O que eu estou dizendo aqui é que Deus não quer saber se o pé está doendo, se a mão está doendo, embora Ele respeita, mas o que Deus Ele quer é honraria, é honrar ao nosso Senhor, é honrar o nosso Deus em tudo. Honrar Ele, mas eu quero honrar Ele, honra. Eu estou te dando textos da Bíblia, que a Bíblia fala sobre honra, não é sobre eu, não é sobre o meu ego, né? Não, é sobre Cristo, é sobre a cruz. Versículo 14, irmão, já estou finalizando. Vocês não poderão comer o pão, vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Sabe, irmão, é isso aqui. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Deus como primícia. Finalizei, irmão. Só vou te dar textos aqui para me finalizar acerca da honra, honrar ao Deus Trino.
Já estou finalizando. Moisés morreu em Piairote, que quer dizer beco sem saída. Chega Josué e Deus fala: assim como eu fui com meu servo Moisés, também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas é preciso fazer o que, irmão? Meditar no livro da lei de dia e de noite, porque eu entrego nas tuas mãos os cananeus, heteus, amorreus, jebuseus e heveus. No capítulo 2, no versículo 9, a Raabe, a prostituta, ficou desbaratada. É interessante falar sobre Raabe. Capítulo 3, no verso 13, as águas que vinham de cima pararam em um montão. Capítulo 4, Deus manda Josué fazer um altar no meio do Jordão para a geração vindoura, futura, que se porventura vos perguntar, dizer que o Jordão não resistiu à água do concerto. Capítulo 5, Deus manda Josué pegar pedras para fabricar facas, para circuncidar a segunda geração, porque a primeira não havia entrado na terra que emana leite e mel. Mas o capítulo 5, verso 11 e 12, cessou o maná do trigo da terra do ano que antecedeu. O maná acabou o maná, porque Deus mandava, Êxodo 16, quando o povo diz: o que é isso? Cessou o maná, não caiu mais. Só que Deus diz: agora tem uma terra que emana leite, agora tem uma terra que emana mel. Vocês primiciaram a mim, então desfrute. Aí no capítulo 5, verso 13, está Josué com espada nua na mão, e Josué todo suado, porque ele estava na guerra, e eu subentendo isso, né? Podemos conjecturar, e o Senhor estava lá, e Josué pergunta: tu és um dos nossos inimigos? A resposta foi: o meu nome é príncipe, eu sou príncipe dos exércitos do Senhor. Então descalça a sandália dos teus pés, Josué, porque o lugar onde tu pisa é terra santa. O que é que o Senhor, que é Jesus em cristofania, em camuflagem teofânica, estava ali no capítulo 5, no verso 3 de Josué, dizendo: descalça a sandália dos teus pés. Ele, parafraseando o texto, estava dizendo: enquanto você me colocar como primícia, a vitória vai ser sua. Enquanto você tirar a sandália dos pés, isso é reverência ao Deus Trino, irmão. Quando eu entender que a glória é dele, que a honra é dele, que a palavra é dele, que a majestade é dele, que a igreja é dele, que tudo é dele, ele vai começar a fazer sobre a minha vida. Sabe, irmão, quando você abre a Bíblia em Josué 6, 20 ao 24, você vai ver a prostituta Raabe. Alguém fica um pouco assim, né? Ah, não vou falar porque é prostituta e não está aqui na Bíblia. Se está na Bíblia para não falar, irmão. Alguma coisa ele vai tirar disso aí. A mulher, pastorzão, olha que lindo, já para me finalizar. Raabe chega e diz aos espias, ainda no capítulo 2, no versículo 9. Mas se cumpre no capítulo 6, do verso 20 ao 23. Depois você pega na sua Bíblia e vê, porque... E a Raabe diz: olha, eu vou guardar, eu vou buscar primeiro, eu quero que você pegue isso aqui no seu espírito, viu? Eu vou primiciar, eu vou já aplicar aqui, irmão, pra você entender. Eu vou primiciar, eu vou guardar os espias, Josué e Caleb. Levanta sua mão assim, irmão, por favor, levanta sua mão. Ela disse, com a mão levantada, segura aí, não vai cansar não. Ela disse assim: ó, eu vou primiciar Deus, vou primiciar, vou guardar Caleb e vou guardar Josué, mas Senhor, o Senhor vai guardar a mim, Raabe, vai guardar a mim, Raabe, vai guardar meu pai, vai guardar minha mãe, vai guardar minha família. Pastor, não entendi. Vou te falar em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Quando você primicia a Deus, quando você se entrega a Deus, e o fato de você ter vindo aqui nessa noite é Deus dizendo: enquanto você está aqui, eu guardo os teus na tua casa, eu visito os teus na tua casa, eu livro os teus na tua casa. E não é palavra minha, é a Bíblia que está dizendo, irmão. Então recebe da parte de Deus. Quando você busca primeiro o reino, quando você busca primeiro o Senhor, e não importa o que aconteceu, o vento está soprando, o vento está derrubando, o barco está quase na pique, mas você diz: não, eu vou viver Hebreus 12 e 2, olhai para Cristo. Mas pastor, me machucou, me magoou, me feriu, eu estou brava, eu quero dar uma gravata santa, um soco ungido, uma voadora. Calma, mulher de Deus, faz isso não. Filipenses 3 e 13, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço. Como levantada ainda? Como levantada ainda? Deixando, deixando as coisas que para trás ficam.
ficam, deixando as coisas que para trás ficam, deixando as coisas que para trás ficam, deixando as coisas que para. Pode ficar de pé, irmão. Deixando as coisas que para trás ficam, deixando as coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu avanço, eu avanço, eu avanço, eu avanço, eu avanço. Ora bachore calabadaracé, filha minha, o mina subiderei, o comanacé e a jolia, a dúcia camanarabachore camanaraia. Trago para ti um tempo de novidade, trago para vós um tempo de novidade, trago para ti um tempo novo. Eu asterraio comanacéia. Ah, filha, não era nem para tu estares aqui, não era para estar sentada nesse lugar, para estar nesse tempo. Ah, como Satanás trabalhou para tentar dissipar essa felicidade única e peculiar na raça. Endrosto e que anderece calamantia, urabadacasto condorocé, edece camanjoria. Mas eu estava lá quando o vento soprou, eu estava lá te guardando, eu estava lá te protegendo, eu estava lá te livrando. Arachore camanaracéria. Deixa as coisas que para trás ficam e avança para que está diante de ti. Quero te usar na minha obra, quero instrumentalizar tua vida. Muitas vidas virão, muitas vidas aceitarão meu nome através de ti. Te prepara, porque eu te levanto como boca profética nessa terra. Ah, te prepara, porque eu, Senhor, te levanto com graça e com unção. Ah, sim, deixa as coisas que para trás ficam e avança, avança. Os irmãos podem por 30 segundos, só 30 segundos eu quero te pedir para glorificar o nome do Senhor, dizendo a Ele que você honra ao nome dEle, dizendo a Ele que você reconhece que Ele é a primícia de todas as primícias, dizendo a Ele que Ele é primórdia, dizendo a Ele que Ele é o Senhor, dizendo a Ele que Ele é o grande, dizendo a Ele que Ele é o Cordeiro Pascal, dizendo a Ele que Ele é a pedra fundamental, dizendo a Ele que Ele tem, dizendo a Ele que Ele detém, dizendo a Ele que Ele gera, que Ele cria, que Ele impera, que Ele opera, que Ele faz, dizendo a Ele: ei, queridos, deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida. Orabacala choremonte, o rei na ceia, para um Deus poderoso, pastor Hudson, um Deus tão lindo. A Bíblia declara: não era o profeta que ia, porque a boca de Deus fala, mas a palavra vai primeiro do que o profeta. Pastor, como é que é? A palavra sempre foi mostrando ao profeta. Escuta isso, irmão. A palavra sempre foi mostrando ao profeta que ele é a primícia das primícias. Capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: antes que tu fosse formado no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Capítulo 18, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Como vaso que fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, e dele fez outro vaso conforme lhe parece bem aos seus olhos fazer. Capítulo 29, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Cumprido 70 anos de cativeiro. Capítulo 33, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: clama, 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 clama a mim, respondeste-eis e anunciar-te-eis coisas grandes. Honre o Senhor com teu glória, honre o Senhor com teu aleluia, honre o Senhor com o teu melhor. Eu quero te ouvir adorando, irmão, eu quero te ouvir agora. Tem mistério aqui. A autenticidade da glória só vem pela palavra, irmão. Não existe glória sem palavra, não.
2, e ele pega Joel 2:28, ele disse que nos fins dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos jovens terão visões e profetizarão. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Fale língua estranha, fala. Fale língua estranha, fala. Fale mistério com Deus, fala. É por isso que Jesus, no seu sermão em João 14, ele disse: não se turbes, não se turbes, não se turbes o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, irei preparar-vos lugar. Eu gosto de fazer essa citação porque eu lembro cada dia do céu. Para onde eu estiver, estejais vocês também, eu irei, mas enviarei outro Consolador, o Paracleto. Capítulo 15, ele declara dizendo: eu sou o que, pastor? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, atira e a limpa, para que dê mais fruto, porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas está em mim e eu em vós, como a videira, porque sem mim nada podeis fazer. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós e vos nomei, para que vão e dê fruto, o vosso fruto permaneça. Honre o Senhor com as tuas primícias. Honre o Senhor, honre o Senhor, honre o Senhor, honre o Senhor. Essa igreja só está onde está porque honra o Senhor. Essa igreja só está de pé porque honra o Senhor. Essa igreja só está de pé porque honra o Senhor. Eu não vou parar não, eu vou falar de novo. Essa igreja, Espírito de Deus que falou comigo, essa igreja só está de pé porque honra o Senhor. Esse pastor só está de pé porque tem honrado o Senhor. Deus tem se agradado. O Senhor da oração só está de pé porque tem honrado o Senhor. A mocidade só está de pé porque tem honrado o Senhor. Deus só tem cuidado porque Ele tem sido honrado através desse ministério. Deus só tem cuidado e vai continuar cuidando. Deus tem crescido e vai continuar crescendo, porque o Espírito de Deus me faz entender, saber, discernir que aqui existe honra. Irmãos, se o pastor me permitir, a igreja vem até na frente para se derramar. Você pode se derramar aqui? Vem aqui na frente, se derramar. Mas só vem se for chorando, irmão. Só vem se tiver lágrimas. Só vem se tiver primícia. Sinta a glória de Deus, irmão. Não quero forçar nada, por favor. Eu aprendi muito bem. Não quero forçar ninguém a nada. Não quero. Não estou sentindo. Sinta esse poder de Deus, irmão. Sinta. Pastor, preciso o senhor colocar a mão em mim. Não precisa não. O Espírito de Deus está aí. Fecha o teu olho, irmão. Sinta essa graça. Eu não estou com mecanismo aqui, não. Eu não estou. Eu só sei falar da palavra. Eu só sei falar isso. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Ai, chore, cama, night, everest.
renovo de Deus, com o olho fechado, com os olhos fechados. Sinta o renovo de Deus aí agora. Sinta o renovo de Deus aí agora. Sinta o renovo de Deus aí agora. Sinta o renovo de Deus. O Espírito de Deus está trabalhando no teu coração, na tua mente e na tua vida. O Espírito de Deus está agindo em você. Você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui outra pessoa, com outra percepção, com outra perspectiva, com outra visão, com uma visão mais aguçada, com uma visão mais tridimensional. Deus vai fazer como fez com aquele moço em 2 Reis capítulo 6 e o versículo 15. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abre os olhos do moço para que ele veja, Senhor Deus. Eu faço essa oração. Abre a visão espiritual, Senhor, da tua igreja, para eles vislumbrar o que o olho não chegou a ver ainda, para aquilo que o ouvido ainda não chegou a ouvir, para aquilo que ainda não subiu ao coração. É o que o Senhor tem reservado, ó Deus amado, ó Deus querido, para aqueles que te amam. Eu profetizo um tempo de novidade para essas vidas, Senhor. Eu profetizo restauração, ó Deus, tempo de honra, tempo de honrar o teu nome acima de tudo, meu Senhor. Deus, eles vão dizer, como disse o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor a estes, e é por isso que estamos alegres. Aplaude o nome do Senhor querido, em nome de Jesus. Deus abençoe-os, em nome de Jesus. Meu pastor. Graças a Deus. Amém, irmãos. Feche seus olhos onde você está. Eu quero ver a Eliane ainda essa noite. Faz favor, minha filha. Em nome de Jesus. Só para a gente fechar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique ligado. Quero ouvir ainda. Porque eu sei que o Senhor quer falar algo ainda no seu coração essa noite. Amém? Deixa eu falar assim.